Queridos irmãos, boa noite. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Estamos aqui nesta noite na Associação Espírita Fé e Caridade, na rua Fernando Machado, 245, no centro de Florianópolis, para trazer essa mensagem de amor e de paz, em nome de Jesus, nosso Mestre. Então, nós queremos, nesta hora, agradecer a todos que estão nos ouvindo nesta hora e pedir a Jesus, a Maria de Nazaré, aos amigos benfeitores que possam abençoar a cada um, suas famílias, seus amigos e todos os seus sentimentos. Que a paz, que o amor de Jesus esteja sempre neste lar. E como nós estamos nos aproximando do Natal, desejamos a todos um feliz Natal. Um Natal de reflexão, um Natal de bons pensamentos, de muita esperança e de fortalecimento no sentimento do bem, do amor, da fraternidade e da esperança. Que esta noite de Natal para nós sejamos uma noite de reflexão, de bons pensamentos e de muita esperança. Não podemos desanimar nem nos perder neste momento tumultuado que estamos vivendo, porque o Senhor trouxe o seu Evangelho para que nós possamos aprender e com ele nos fortificar para superar todas as dificuldades e caminharmos em direção ao Mestre Jesus, com os ensinamentos que ele nos trouxe. E nós temos para a noite de hoje o tema que é prece. Prece a quem tivemos afeição. Então nós fizemos prece por aquelas criaturas que conviveram conosco e que partiram para o mundo espiritual. Muitas pessoas dizem, não se pode orar pelos que partiram, pelos mortos, como costumam dizer, nas nossas casas, ou à noite, tem um monte de coisa nesse sentido. Mas isso é conversa, é uma coisa que vai passando de um para o outro e as pessoas passam a acreditar. Em verdade, a morte não existe. O que existe é a transformação, ou seja, estamos encarnados, deixamos a carne, transformamos apenas em espírito. Porque nós somos espíritos. Fomos criados por Deus, simples e sem conhecimento, para que nós pudéssemos progredir através do nosso esforço. Então vamos nos esforçar. E todo esforço que cada um de nós fizer é muito importante. Conhecer Jesus, conhecer seu Evangelho, conhecer a doutrina espírita é muito importante. Mesmo que a pessoa diga, não, eu não acredito, mas tome conhecimento. Tome conhecimento desse assunto. Pode ser que você se interesse por ele depois que você conhecer. Porque muita gente fala da doutrina espírita, mas não sabe o que é a doutrina espírita. Precisamos estudar e aprender. E então depois falar. Não precisa ser espírita para conhecer a doutrina espírita. Qualquer pessoa que se interessar. Os livros estão aí à disposição. Só pegar, ler, entender. Se tiver dúvida, perguntar a quem está estudando há mais tempo. E fazer e seguir. Porque todos nós somos filhos de Deus. Cada um está numa religião, cada um está seguindo uma doutrina. Aquela que ele se identifica mais, aquele que ele acha mais importante, aquele que ele se sente bem. Mas o importante para todos nós é termos o conhecimento de que Deus está presente em todo o universo o tempo inteiro, que Deus é nosso Pai, que Jesus é nosso Mestre e que nós precisamos seguir esse caminho do bem, nos afastar do mal, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, da má vontade. Vamos nos esforçar
para seguir à frente. Então, a prece por aqueles que já conviveram conosco e que partiram é muito importante. Temos que colocar para o nosso pensamento, para o nosso sentimento, esta mensagem. Porque aquela pessoa que partiu, ela não desapareceu. Desapareceu aos nossos olhos, mas ela continua. Todos nós temos vida eterna. Deus nos criou para nos aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento não é fácil, não é de uma hora para outra. Leva milênios para que nós possamos alcançar a perfeição. Então vamos orar por aqueles que conviveram conosco, que têm os nossos afetos, nosso carinho. Vamos orar. A nossa prece será acolhida no coração dessas criaturas. Em vez de chorar, de lamentar, de se ficar deprimido, de ficar desesperado, porque isso não resolve nada. Isso só atrapalha o nosso caminho. Nós temos que parar e refletir. Por isso, não julgueis, e por isso, ajudai a todos que estão conosco no caminho. Aqueles que estão conosco no caminho, nós precisamos ajudar. Então, vamos ajudar, enquanto estamos com essas pessoas caminhando. Porque depois que parte, não adianta a gente ficar lamentando. Aí nós precisamos orar. Orar sim por eles, com muito carinho. Então, neste texto que nós vamos conversar, ele está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste capítulo tem vários modelos de preces e nós vamos, então, falar sobre esta prece, né? Nós pensamos naqueles que muitas pessoas choram a partida, aliás, todos nós choramos a partida dos nossos amigos para o mundo espiritual. Mas aqui na Terra, nós estamos para cumprir, cada vez que nós encarnamos, para cumprir determinadas funções e fazer determinados assuntos. Cada vez que nós viemos aqui, nós trouxemos para cumprir uma missão. Não estou falando de grandiosas missões, mas missão que vai dar para nós o suporte da evolução que nós estamos precisando. Então, é fazer sempre o bem. Aqueles que estão conosco, vamos tratar com amor. Vamos tratar com respeito. Vamos fazer o melhor que estiver ao nosso alcance para que eles possam melhorar. E, às vezes, as pessoas não fazem, não se interessam, não se preocupam, ficam o tempo inteiro falando mal, falando um monte de coisas desnecessárias, e depois, quando a pessoa parte, entra em desespero. Entra em desespero, principalmente porque não acredita no futuro. Muitas pessoas são materialistas. Elas acham que a vida começa no berço e termina no túmulo. E pronto. Então olhem para Deus como se Deus estivesse brincando com a sua criação. E que não é verdade. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra, nós estamos aqui com um objetivo. Todos e tudo que tem no planeta tem um objetivo. E as pessoas, principalmente, elas vêm aqui para cumprir tarefas, fazer algo que vai melhorar o seu crescimento moral, o seu crescimento espiritual. Mas a pessoa se esquece, se perde e fica naquele esquema de tudo começa no berço, termina no túmulo e vamos aproveitar a vida. Não sei o que é aproveitar a vida. Para ele, aproveitar a vida são as festas do mundo, essas coisas que acontecem, e aí vão participando de todas as coisas, e o principal, que é ele próprio, ele não se vê. Ele não olha para si, ele não tem o conhecimento de compreender que cada ser humano é um corpo e um espírito encarnado naquele corpo. E a hora que a tarefa ou que o prazo que tem um tempo para fazer passou, ele parte. Então, a pessoa vem para fazer uma determinada tarefa por um tempo, tem um tempo para fazer.
E se ele não faz nesse tempo, ele perdeu e vai ter que partir. Todos nós sabemos que todos nós vamos desencarnar. Todos nós vamos partir para o mundo espiritual de onde todos nós viemos. Então aí a pessoa fica muito desesperada quando percebe que a vida passou e não conseguiu fazer nada, não conseguiu trabalhar nenhuma das coisas que deveria ter feito. Porque a partir do momento que nós chegamos no mundo espiritual, nós vamos tomar conhecimento das nossas tarefas, o que nós acertamos lá com aqueles que organizaram a nossa vinda para cá. Porque há uma engenharia toda muito especial para a construção dos nossos próprios corpos, para que nós possamos chegar aqui com condições para fazer as coisas, com condições para resolver aquilo que viemos resolver. Mas nos perdemos no caminho, muitas das vezes. Então, essas pessoas materialistas, elas não têm a noção do que seria não conseguem pensar nesse gênio que iluminou o mundo com a sua vasta inteligência e pensa que isso é um jogo de matéria que se extingue para sempre, como um sopro, mas não é. Então, vamos nos lembrar dos nossos queridos, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos amigos, que tanto nós amamos e que eles partiram. E aí não vamos ficar desesperados porque eles estão no mundo espiritual. E nós precisamos conhecer isso. Então, esse conhecimento nós temos através das obras básicas da doutrina espírita, nós vamos ter esse conhecimento. Precisamos estudar com afinco, com vontade, estudar, estudar e estudar, porque cada vez que você lê esses livros, você vai encontrar outras coisas. Então, precisamos fazer esse esforço, precisamos conhecer. E aí a pergunta que vem para o materialista é essa: como um homem de coração pode permanecer frios com esses pensamentos? Como é que ele pode permanecer? Se ele ama, ele entende, ele sente. Por que será que ele sente? Porque já está na consciência dele que ele veio aqui para progredir, para fazer a sua parte. Outras ideias que aparecem, como a ideia de um aniquilamento absoluto, e aí isso aí gela a criatura de pavor e ele não sabe como é que é isso assim. Entra no desespero, a pessoa passa a sofrer. Por quê? Porque ele não consegue entender a razão da vida. Mas o que é que nós viemos fazer? Como eu disse, progredir, trabalhar, aprender. Como é que se aprende? Lidando com as situações que estão presentes. Então, diante das situações, nós precisamos cada vez mais procurar resolver as questões e não ficar desesperados, ficar numa situação que vai nos trazer mais prejuízo. Então, temos que parar para refletir. E aí nós vamos ver se até esses dias, que são os dias que nós estamos vivendo, a tua razão não bastou para tirar suas dúvidas, eis o que o Espiritismo vem dissipar toda a incerteza sobre o futuro, pelas provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres além do túmulo. Então, a doutrina espírita, ela traz essa informação e nós precisamos, como já falei, estudar para conhecer e para saber. Então, por isso, em toda parte, essas provas são acolhidas com alegria. A confiança de renascer, porque o homem sabe, de hoje em diante, que a vida terrestre não é apenas uma curta passagem que conduz a uma vida melhor, mas é algo que vai transformar a criatura para que ela possa cada vez se sentir melhor no mundo e no seu desenvolvimento e crescimento moral e espiritual. Então, que seus trabalhos deste mundo não estão perdidos, a pessoa passa a conhecer. Para ele,
que as suas mais santas afeições não estão esfateladas, sem esperança. Então a pessoa passa a perceber que estas almas, essas criaturas que conviveram com eles, elas estão aí. Elas estão no mundo espiritual. Você não está vendo a pessoa com os seus olhos físicos, mas elas estão presentes. Então vamos orar por elas, vamos pedir a Deus por elas, para que elas possam cada vez mais, crescer e se melhorar. Porque nós temos evolução no mundo material e no mundo espiritual. Lá nós vamos aprender, aqui nós vamos praticar. E aqui na prática é que geralmente nós falhamos. Então, olha quanto suporte nós precisamos. Então, se a pessoa voltou para o mundo espiritual, nós vamos fazer essa prece para essas pessoas, para que elas se fortaleçam. Também não se entristeçam, não fiquem lamentando porque perderam a oportunidade. É igual o que acontece com muitos de nós, que saímos para pegar o avião, mas se perdemos no meio do caminho, se atrasamos, chegamos lá, perdemos o avião. E aí ficamos tristes. É tal hora que tinha que chegar lá, agora não vou poder mais chegar naquela hora que marquei. E fica naquele desespero. Mas por quê? Porque se perdeu, não se planejou direito, não se organizou direito. Então, na nossa vida, nós precisamos nos organizar. Nós precisamos pensar, nós precisamos olhar para as coisas com muito carinho, com muita atenção, com muita vontade de progredir mesmo. Eu quero melhorar, eu quero me esforçar para melhorar. Cada um tem que dizer assim para si. E não fazer de conta, deixar a vida me levar. Não, senhor, vou levar a minha vida. Vou orientar a minha vida para o caminho do bem. Aonde eu quero chegar, eu tenho que saber. Onde eu quero chegar? Tomando essa atitude, aquela e aquela outra, eu vou chegar aonde? Então eu vou pensar. E eu não quero chegar nesse caminho, eu quero chegar naquele. E qual é o caminho que vai me levar àquele que eu quero chegar? Então vamos procurar esse sentimento para nós. Vamos buscar o bem. E Santo Agostinho nos diz, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz ele: o homem ainda é falível e o espírito do mal não perdeu ali completamente seu império. Porque nós temos muito de bom em todos nós, mas temos muita coisa em nós que nós precisamos trabalhar. E nós ficamos muito presos, somos muito presos a essa questão que não é boa que vive em nós. Ficamos muito envolvidos nisso. E esse é um esforço que cada um de nós precisa fazer para se afastar um pouco desse não tão bom que vive em nós, para nos unir firmemente no lado bom que há em nós. E aí nós vamos conseguir caminhar para frente. Esse pensamento nós precisamos botar no nosso coração e no nosso sentimento. E aí ele continua dizendo: não avançar é recuar. E se não está firme no caminho do bem, pode voltar a criar nos mundos de expiações, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Na hora do repouso e da prece que nos conduzem a Deus, pedi-lhe que o mundo regenerador se abra ao seu seio depois da expiação da terra. Então veja, ele nos aconselha, não é? A nós fazermos a prece na hora do repouso, a gente faça a prece, que a gente faça a prece, que a gente faça a prece e peça a Jesus. Porque o que nós estamos fazendo, o que nós estamos sofrendo, nós não estamos sofrendo por causa dos outros. Nós estamos sofrendo por coisas que nós fizemos. E agora nós estamos no planeta de provas e expiações para que a gente possa saber trabalhar todas essas coisas e deixar isso para trás. Mas se nós continuamos fazendo as mesmas coisas, nós estamos nos preparando, como ele diz ali, para ir partir para outra situação que vai realmente nos ensinar. Porque nós não estamos aprendendo.
A situação está posta, nós estamos ali recusando de aprender. Não quero aprender. Não, então você vai ter que ir num outro lugar para aprender. É igual aquele aluno que está na sala de aula, perturbando, fazendo confusão o tempo todo, ele não aprende, não deixa os outros aprender, faz uma confusão. O que vão fazer com ele? Ah, não pode separar ele da sala. Então 40 vai ficar sem aprender, porque tem um que não quer deixar que os outros aprendam. E nós vamos ficar assim com nós mesmos? Não diante desses problemas que nós temos, nós vamos ficar presos nos problemas e não vamos ver a condição boa que nós temos para sair. Temos que arranjar solução. E arranjando solução, nós vamos para frente. Então, temos que trazer para o nosso coração esse sentimento do bem, esse sentimento do amor, para caminhar para frente. Não podemos ficar parados pensando que depois a gente resolve. Não. Vamos resolver agora. É agora que tem que ter a solução, porque depois pode ser que não tenha mais tempo para fazer. Lembra aquele homem que queria, né? Aquela passagem que a gente lê do Evangelho, do homem que estava feliz, que tinha um monte de celeiro para guardar tantas coisas e tal, e que ele ia desmanchar aquele pequeno, ia fazer o maior, um monte de plano. E aí a pergunta ficou, sabes, se hoje mesmo o Senhor não pedirá a tua alma, para quem ficará tudo que estás amontoando? Então a hora é agora. Se o problema surgiu, vamos resolver hoje. Não podemos deixar para amanhã. Temos que resolver hoje. É hoje que se resolve. A situação é agora, porque daqui a pouco não se sabe mais. E vamos então perceber que os laços de família, diante dessa evolução, dessa reencarnação, desse trabalho que nós estamos fazendo, nós vamos perceber que os laços de família não são destruídos pela reencarnação, que as afeições reais da alma, de alma a alma, é a única que sobrevive à destruição do corpo. Então a alma vai continuar. A alma que habita o corpo, ela vai continuar. O corpo é que não resiste mais, ele fica. Se transformará. E aquela alma voltou ao mundo espiritual para também se reformar um pouco mais, aprender um pouco mais e seguir adiante. E Samson, ele também vai nos falar, e ele nos diz assim: vós que compreendeis a vida espiritual, escuta as pulsações do vosso coração, chamando esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus para abençoar, sentireis em vós essa poderosa consolação que secam lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, na hora que você ora pelos seus queridos que partiram, você também se fortalece, porque tudo fica em paz. O que partiu, e essa paz traz para o seu coração a tranquilidade. Então vamos orar pelos nossos queridos que partiram. E aqui eu vou trazer um exemplo de como a prece, ela ajuda aqueles que partiram e como ela fortalece aquele que fica. E aqui eu trouxe 2 personagens que estão no livro Cavaleiro de Lumière, da Dona Ivone do Amaral Pereira, e que é o padre Rômulo e o Henri Lumière. Então vocês vejam, quem já leu esse livro vai lembrar bem dessa história dele. E quem não leu, se quiser ter a oportunidade de ler uma obra linda, maravilhosa, que vai trazer muitos ensinamentos para todos nós, então que leiam. O livro é esse aqui. O livro é esse, entendeu?
Então, ele vai mostrar, né? O padre vai mostrar um texto, uma parte lá nesse texto, a situação do padre Rômulo, que ele era uma pessoa que atendia muito o Henri, que tinha muitos problemas, era um jovem, como jovem, né? Muita dificuldade, muitos problemas. E ele então conversava com o padre Rômulo. E o padre Rômulo tinha um carinho enorme por ele, um carinho muito grande por ele. E ele se envolveu lá numa situação muito grave, não é? Que quem leu sabe, quem não leu vai ler porque vai ver. Essa história é uma história muito interessante. E aí, o que aconteceu com o Henri? O Henri subiu num despenhadeiro lá, onde ele morava, naquela aldeia, e se jogou e caiu no vale. E ele ficou lá nessa aldeia andando de lado para outro. As pessoas passaram a ver que ele estava andando por ali. E ficou acontecendo um monte de coisa. Mas ele ficou por lá 7 anos nessa luta. E nessa luta que ele ficou, um dia ele se lembra do padre Rômulo. E aí ele vai até a igreja, onde ele estava acostumado a ir ver o padre Rômulo e conversar com ele. E quando ele chega lá, ele vê que o padre está orando. E aí ele vai se acalmando. E o padre se lembra dele. E o padre está orando por ele. E aí ele vê, e ele chega perto. E aí o padre fica olhando, como se estivesse vendo, e fica fazendo aquela prece com muito amor para ele. E aquilo vai dando um conforto naquele grande sofrimento que ele estava ali. E aí vamos ver que a situação do Henri, por ele ser um suicida, ele estava sofrendo, ele estava vendo aquela cena repetida. Ele estava querendo falar com as pessoas. E quando ele chegava para falar com as pessoas, ele falava, mas as pessoas não ouviam, porque ele estava no plano espiritual, os outros estavam encarnados. Tem um momento que ele vai até procurar a mãe. Chega lá e ele não acha. Mas por que ele não acha? Porque a mãe também já tinha desencarnado, estava no plano espiritual e numa frequência bem diferente, então não conseguia achar. E ele, nesse desespero, ele fica ali ouvindo o padre a fazer essa prece. E aí o padre vai mostrar para ele, nessa oração, né? Vai fazendo essa oração com muito carinho, vai orando e vai mostrando que essa oração, ela alivia a dor. Você vê a situação dele, como ele se acalma quando ele recebe essa prece. Então, o padre mostra que a prece é o amor que beija o sofrimento e consola. É a caridade que envolve o infortúnio e reanima o sofredor. Aquela prece de amor por aquele que tinha tanto carinho, tanto amor para aquela criatura, mas de jovem, lindo. Então isso faz lembrar muito, lembrar nossas crianças, nossos jovens, que precisamos dar muita atenção a eles, porque estamos vivendo um momento dificílimo, gravíssimo. Quem é pai, quem é mãe, por favor, abrace seus filhos, oriente seus filhos. Não deixe que eles se percam nessa multidão de coisas loucas que estão aparecendo. Mostrem para eles o Cristo. Ensine a eles a lidar com o cristianismo, que neste momento está sendo até perseguido, estão morrendo muitos cristãos em muitos lugares do mundo. Vamos ensinar o cristianismo para nossas crianças, porque o Senhor é que realmente veio nos salvar com entendimento para trazer à criatura o bem. Então ensine a sua criança, fale de Deus com eles,
fale de Jesus. Fale do Espírito encarnado. Falem para eles. Expliquem para eles. Não deixem eles perdidos no mundo. Porque os pais vão responder pelo que fizeram com seus filhos. Porque quando nós estamos no mundo espiritual, nós viemos encarnar naquelas famílias que vão poder nos ajudar. Não podemos deixar se perder. A oportunidade é nossa e deles. Se nós nos deixarmos perdê-los no caminho, nós vamos depois sofrer. Porque nós vamos ver quantas oportunidades tivemos de ajudar a criatura e deixamos a criatura se perder. E olhe que não precisa ser muita coisa. Às vezes é um pequeno detalhe, já torce a vida da pessoa para lados diferentes. Então ame suas crianças, ame seus jovens e ajude para que essas crianças consigam sentir vontade de trabalhar, de estudar, de aprender, de caminhar para frente, de construir um mundo melhor. Precisamos nos esforçar e precisamos nos abraçar a esta doutrina de amor para que nós possamos ter um mundo melhor para os jovens e para as crianças que estão vindo. Que no futuro, um pouco mais à frente, serão nós mesmos aqui de novo. E o que é que nós esperamos? Se não estamos fazendo nada adequadamente para andar para frente? Como nós vamos ficar? Que situação nós vamos encontrar a Terra novamente? A Terra vai sair de provas e expiações para a regeneração. Será que nós vamos estar prontos para vir habitar um planeta regenerado? Vamos colocar isso. Olha o nosso esforço, olha a nossa luta, olha o nosso cuidado. Então nós precisamos caminhar adiante e colocar no nosso coração essa força do amor, da paz, da fraternidade, da esperança, cuidar do outro, amar aqueles que partiram com a nossa prece e nos esforçar para ajudar aqueles que estão junto de nós com o nosso verdadeiro amor. Vamos trabalhar, vamos pensar, vamos trazer para nós essa mensagem do Cristo no nosso coração. Não vamos desanimar, nem vamos correr, nós viemos para vencer. E nós vamos vencer, vamos trabalhar para isso. E para encerrar, eu trago aqui um texto de Dona Maria Dolores, que se diz prece, anseio. Senhor, sei que nos deste a todos o encargo missão. Nada promoves sem objetivo, nada fazes em vão. A estrela conferiste a bênção de aguentar-se e refulgir sem véu, tal qual sucede ao sol que nos conduz pelas vias do céu. Atribuíste à terra a função de compor e recompor, a forma em que o trabalho nos confere a ciência do amor. Colocaste no mar a investidura imensa, de externar-te o poder, e a fonte o privilégio de ensinar-nos a humildade por norma e o perdão por dever. Comissionaste as árvores amiga, em que a lição do bem se exprime e se condensa, para a tarefa de guardar-te a vida e auxiliar sem recompensa. Doaste à flor o dom de perfumar, e puseste na estrada o dom de conduzir. Deste música às aves, deste ao vento o doce mistério de servir. Tudo te filtra a glória soberana, tudo te exalta a lei,
Em razão disso, eu próprio reconheço que quase nada sou e quase nada sei. Mas, se posso pedir-te alguma coisa, converte-me, Senhor, à própria imperfeição, num canal pequenino que te mostre a força da bondade e a luz da compaixão. Que Jesus abençoe a todos nós que estamos ouvindo nesta hora. Que a misericórdia divina possa amparar todos os lares de todos que estão ouvindo, levando a cada coração a força da paz, da tranquilidade, do amor e da esperança. E nós pedimos a Jesus que neste Natal você possa elevar seus pensamentos ao mais alto e receber do mais alto tudo aquilo que você está precisando para a sua vida. Saúde, alegria, coragem, disposição, verdade, sentir no coração a presença do nosso Mestre Jesus e dizer: Senhor, eu estou aqui como um cristão para trabalhar em benefício de todos aqueles que estão no meu caminho, para a minha própria evolução e o meu próprio crescimento espiritual. Agradeço a todos e que Jesus e o infinito bem abrace a todos nós. Muito obrigada pela sua atenção. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.